Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria poder estar com você neste momento para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Este é mais um encontro da nossa série de estudos O Bom da Bíblia. O Bom da Bíblia tem sido apresentado em cada lição. Cada lição nós podemos aprender mais da Palavra de Deus e assim compreender mais o desejo de Deus para a nossa vida e o que Ele quer que nós façamos ao longo da nossa caminhada cristã. Você já pegou a sua Bíblia? Pois pegue já a sua Bíblia para que possamos estudar as Sagradas Escrituras. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar no nosso site, obomdabiblia.com.br, e ali, na seção do Fale Conosco, enviar a sua dúvida, a sua pergunta, que teremos o privilégio de lhe responder. Você já pegou a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia para que nós possamos estudar a Palavra de Deus. E antes de estudarmos a Bíblia, como sempre, nós vamos agora orar ao nosso Deus. Onde você estiver, se você puder, curva sua fronte e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor e o Teu cuidado conosco. E agora, Senhor, nós vamos estudar a Bíblia. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie, nos oriente e que possamos aprender lições preciosas da Tua Palavra para nós. Abençoe este filho, esta filha que está conectado, assistindo este vídeo nesse momento. Que ele possa ser impactado pelo Teu poder, que as Tuas bênçãos possam recair sobre a vida dele. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos lidar com um tema muito especial, um tema muito importante para nós, o tema do dinheiro, das finanças. Sabe, muitas pessoas têm dificuldade na questão da administração dos seus recursos. E quando falamos na questão de dinheiro, muitas pessoas têm uma visão, digamos, de um meio religioso contaminado por falsas ideias, por um modo incorreto de administração dos recursos. Infelizmente, muitos ligam hoje a religião como um meio que algumas pessoas entram para se enriquecer. Mas na Palavra de Deus nós encontramos lições preciosas a esse respeito. A Bíblia nos orienta o que o cristão deve contribuir e como deve ser administrado esses recursos. Tudo isso nós vamos aprender hoje na Palavra de Deus. Mas para entendermos esse tema, precisamos primeiro entender algo muito importante. Quem é o dono de tudo? A quem pertence todas as coisas? Isso que você tem na sua casa, isso que você tem em suas mãos, a quem pertence? A quem pertence todas as riquezas do universo? Veja o que a Bíblia nos diz em Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Salmos 24:1 diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Observem, queridos, que a Bíblia deixa claro a quem pertence o universo, todas as coisas. Pertence a Deus. E o texto de Deuteronômio diz assim, olha, você não deve se gloriar por ter algumas coisas, porque tudo o que você tem em suas mãos provém das mãos de Deus. É Ele quem te dá força, te dá sabedoria. Primeiramente, é Ele quem te deu vida. É Ele quem mantém a sua vida dia após dia. É Ele que provê a chuva, provê tudo o necessário para que o alimento possa se desenvolver. É Ele quem cuida de você. Em outras palavras, Ele é o dono de tudo. Se você parar para pensar e refletir na sua vida, você vai ver tudo o que Deus faz por você, tudo o que Deus já fez, tudo o que Ele é. E você vai chegar à conclusão do que o texto bíblico diz: tudo vem das mãos de Deus. Se você tem a sua casa, Deus lhe deu saúde, lhe deu capacidade,
lhe proveu recursos e lhe deu sabedoria para a aquisição. Se você tem um carro, da mesma forma. Agora, olha para aquilo que não se compra com dinheiro. Esse é um ponto importante. Olha para a sua família. Olha para a sua vida e isso não se compra com dinheiro. É bênção de Deus. É presente de Deus para você. Agora vem um detalhe. Deus nos dá tanto. Deus nos dá tudo. E Deus pede alguma parte dos nossos recursos, dos nossos rendimentos. Veja o que a Bíblia nos diz em Levítico 27, versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Observem, queridos, que aqui neste contexto a Bíblia está falando sobre as dízimas. Dízimas quer dizer a 10ª parte, 10%. Dízimo, a palavra dízimo, ela significa 10% ou a 10ª parte. Sabe, queridos, é importante lembrarmos um detalhe aqui. Alguns pegam esse texto e dizem assim, não, mas aqui diz dos cereais e tal. Vejamos bem, no contexto em que aqui foi escrito, os rendimentos eram baseados em alimentos. Ninguém aqui tinha dólar, euro, real, uma moeda, digamos assim, de troca para negociação. Tudo era na base do alimento. Então, todos os rendimentos, os lucros, vamos dizer assim, estavam ali nos alimentos. Então, Deus diz, olha, a 10ª parte, 10% de tudo que vocês colherem, 10% é do Senhor. Todos os seus rendimentos, 10%. Mas é interessante, como eu disse, Deus nos dá tudo. E Ele apenas está pedindo 10% desses recursos. Querido amigo, querida amiga, Deus nos dá tanto para que eu e você pudéssemos separar aqui 10% de todo o nosso rendimento. Se você recebe o seu salário, aquilo que é o seu rendimento, você deve separar, de acordo com a palavra de Deus, 10%. Agora vem um detalhe. O indivíduo separa 10%, ele entrega ali na igreja, mas para que deve ser utilizado esse recurso? Onde deve ser aplicado esse recurso? Veja o que a palavra de Deus nos diz. Números 18, versículo 21 diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Observem, queridos, que aqui Deus deixa claro qual era o destino dos dízimos. No antigo Israel era para os levitas. Levitas eram aqueles que cuidavam de todo o serviço religioso, todo o serviço ali no santuário. No Novo Testamento, a Bíblia diz que aqueles que pregam o Evangelho, que vivem da pregação do Evangelho, devem ser sustentados da mesma forma. O dízimo, querido, não foi estabelecido para enriquecer uma pessoa. Portanto, uma igreja não deve ter um dono. Não, fulano é o dono da igreja e parte de tudo, vai tudo para ele. Sabe, queridos, Deus estabeleceu o dízimo para o sustento da pregação do Evangelho. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, Jesus deu uma ordem, ide por todo mundo pregar o Evangelho. E para isso, para a manutenção desses pregadores, era necessário recursos. E a Bíblia diz que os dízimos são destinados a este fim. Sabe, você devolve o seu dízimo na Igreja Adventista aqui no Brasil. Esses recursos são utilizados para pregadores locais, no país e também fora do país, de maneira mundial. Porque a missão ela não é apenas local, mas ela é mundial.
E o dízimo não deve ser utilizado para enriquecimento de seus líderes. A igreja, portanto, não deve ter um dono. E aqui eu pego, por exemplo, a Igreja Adventista Sétimo Dia. A Igreja Adventista Sétimo Dia não tem um dono. Os seus pastores são assalariados. Vamos dar um exemplo? Eu estou aqui no estado do Tocantins e tenho amigos que estudaram comigo, formaram comigo, estão, por exemplo, em São Paulo, Pernambuco, Maranhão, em diversos lugares. E um detalhe, todos eles recebem o mesmo salário. Isso é feito porque o foco não está em enriquecer alguém, mas o foco está na pregação do Evangelho. Na Igreja Adventista, quanto mais recursos a igreja arrecada, não é mais um pastor que vai ganhar mais dinheiro, mas são mais obreiros, mais missionários, pregando local e mundialmente. Quanto mais recursos entram, mais pessoas têm a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Que maravilha! É este o fim que Deus destinou os dízimos, manutenção daqueles pastores, missionários, pessoas que trabalham integralmente para a pregação do Evangelho. E esse é um ponto importante. Aqueles que vivem do Evangelho, por exemplo, como pastor, obreiros, eles não têm uma outra ocupação, apenas aquela ocupação e por isso recebem o salário. O foco está 100% integralmente na pregação do Evangelho. Deus destinou os dízimos para que a obra da pregação do Evangelho possa avançar e vidas possam ser salvas. Agora vem um detalhe. Será que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele aprovou a questão dos dízimos? Veja o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Jesus aqui está falando com os fariseus. Os fariseus eram bem fiéis na questão da devolução dos dízimos. E Jesus aqui está dizendo, olha, vocês são bem fiéis na devolução dos dízimos, mas vocês têm negligenciado a fé, a justiça. Saiba, vocês devem ser fiéis nos dízimos. Ele diz, vocês devem fazer essas coisas, mas sem omitir as outras. A vida cristã não é uma vida dividida em fazer uma parte e omitir outra. Você deve ser completo. Ou seja, nesse texto aqui, Jesus ele afirma a importância da questão da devolução dos dízimos, mas também complementa na fidelidade, na fé, na justiça, que a vida cristã deve ser completa. E por isso nós devemos ser fiéis a Deus também na devolução dos dízimos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Seja fiel nos seus impostos, no seu dia a dia, nas coisas, honesto nos seus deveres, mas seja fiel também para com Deus. Dê a Deus o que é de Deus. E o que a Bíblia declara que é dele, claramente, os dízimos e as ofertas. Sabe, e o que Deus fala a esse respeito? Como que Deus considera aquele que é infiel? Como que Deus considera aquele que é infiel nos dízimos e nas ofertas? Veja o que a Bíblia nos diz em Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ageu 1:9. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquiel furado. Veja, queridos, aqui nesse contexto aparecem também as ofertas, né? Malaquias 3:8 diz que aquele que não é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, a Bíblia está deixando claro que ele está roubando a Deus. Agora, você pensa assim, mas você tem como roubar aquilo que é seu?
Algumas pessoas dizem assim, o meu dízimo, o meu dízimo. Bom, o dízimo não é teu, é de Deus. É de Deus. E por isso que Deus diz que aquele que não é fiel nos dízimos, nas ofertas, ele está roubando de Deus. Porque esta parte já foi requerida por Deus. Deus estabeleceu, olha, você vai separar 10% dos seus rendimentos. Você vai ser grato a mim também por meio das ofertas. E a Bíblia diz que aquele que é infiel, ele está roubando a Deus. E o texto de Ageu que nós lemos diz que quando você é infiel, você está roubando, né, como diz Malaquias 3:8, mas você está acumulando as suas coisas, jogando as suas coisas num saco furado, num saqueel furado. Você acha que está multiplicando, está rendendo, porque você vai ter mais, você não vai ter, que não devolveu ali 10%, você vai ter 100% em tuas mãos. Mas sabe, querido, que 100% nas tuas mãos é menos do que 90% em tuas mãos e você devolvendo os 10% aquilo que pertence a Deus. Então seja fiel a Deus. Não vale a pena ser infiel. Ao ser infiel, estamos roubando a Deus e não temos a bênção de Deus. Agora vem um detalhe. O dízimo é fidelidade, Deus ali estabelece a questão dos dízimos, é 10% do nosso rendimento. Mas aqui no texto de Malaquias cita, por exemplo, a oferta. E a oferta está em sentido de importância, preste bem atenção, em sentido de importância, semelhante ao dízimo. Mas o que nós então fazemos quando nós entregamos as nossas ofertas? Veja o que a Bíblia nos diz em Deuteronômio 16, versículo 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. 1 Crônicas 29, 13 e 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Observem, queridos, que nesses textos que nós lemos, nós entendemos que quando nós ofertamos a Deus, nós trazemos uma oferta a Deus, nós estamos reconhecendo o senhorio de Deus. Nós estamos sendo gratos a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Nós reconhecemos quem somos nós para dar alguma coisa. Tudo que nós damos das próprias mãos de Deus. Deus é o dono de tudo. E quando nós devolvemos nossos dízimos, nós entregamos a nossa oferta, nós estamos reconhecendo isso. E há um detalhe a mais. No Antigo Testamento nós vamos ver várias ofertas que o povo trazia para Deus. E sabe quem é que deu a maior de todas as ofertas? Sabe quem deu a primeira oferta? Um texto muito conhecido da palavra de Deus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu a maior de todas as ofertas. Deus deu Jesus. Quando eu entrego a minha oferta na igreja, quando eu entrego uma oferta, eu estou reconhecendo a grandiosidade de Deus. Estou reconhecendo que Deus é o dono de tudo. Estou reconhecendo também que Ele deu a maior de todas as ofertas. Que através dessa oferta, Ele pagou o preço pela minha e a sua vida. Bom, os dízimos nós entendemos que deve ser utilizado para manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Mas agora, e as ofertas? Logo a Bíblia coloca palavras distintas, dízimos e ofertas. Veja o que a Bíblia nos diz em Êxodo 36, versículo 3 diz assim: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias.
Aqui nesse contexto, Moisés aqui está erigindo o tabernáculo e o povo traz ofertas. As ofertas ali eram para estabelecer o tabernáculo. Veja, Deus já havia estabelecido nesse contexto o dízimo há muito tempo, mas o dízimo aqui não é utilizado para a construção do tabernáculo, porque o dízimo já tinha um propósito. Aqui Deus solicita ao povo que voluntariamente trouxessem ofertas. E em outros textos nós vamos entender também, junto com esse, que as ofertas então devem ser utilizadas para os serviços religiosos, para a aquisição de materiais da igreja, para a aquisição de terrenos, prédios, da mesma forma que as ofertas serviram para erigir ali o tabernáculo. As ofertas que entregamos na igreja hoje servem para a manutenção material ali do templo. Então, queridos, dois destinos diferentes. Dízimo, manutenção pessoal da pregação do evangelho. Ofertas, manutenção da estrutura da igreja, dos serviços ali religiosos. Dízimos e ofertas com destino bem definido. Um outro detalhe também importante. O dízimo, Deus estabelece, é 10%. Agora, e as ofertas? Quantos por cento nós devemos entregar de oferta? Veja o que a Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 16 e o versículo 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Da mesma forma que o povo de Israel ali, na construção do tabernáculo, trouxe ofertas voluntárias. Os textos que nós lemos aqui diz que as ofertas devem ser também voluntárias, de coração. O indivíduo deve entregar com alegria. O texto também diz, que nós lemos, diz que deve ser proporcional às bênçãos recebidas. E aqui é um ponto importante, queridos. Sabe, as ofertas elas não devem ser pensando em ganhar alguma coisa. Mas as ofertas nós entregamos daquilo que nós já recebemos, de acordo com as bênçãos recebidas. Eu não posso entregar a minha oferta a Deus pensando assim, não vou entregar tudo o que eu tenho, todo o meu dinheiro, para Deus me dar em troca tudo de novo, Deus multiplicar. Mas eu dou daquilo que Deus já me deu. Aquilo que Deus já me deu, eu olho para o que eu tenho e eu estabeleço ali o que eu vou entregar de oferta. O dízimo já foi estabelecido, 10%, mas a oferta você vai dar de acordo com as suas condições, com aquilo que estiver proposto no coração. E eu gosto, inclusive, de uma certa comparação. Imagine que o indivíduo ele recebe um salário de R$2.000 e ele tem uma família. Ele tem uma família ali, tem 2 filhos, certo? Então imagine, ele separa ali o seu dízimo e ele vai separar a sua oferta. Agora, imagine agora uma outra situação. O indivíduo jovem, ele recebe ali o seu salário, R$2.000, também a mesma coisa, só que ele não tem nenhuma despesa. Ele tem a sua renda toda livre. Pergunto a você, qual dos dois terá condição de dar uma oferta financeiramente maior? Financeiramente. Porque em nível de importância, as duas serão iguais de acordo com aquilo que mover o coração. Lógico, é aquele que não tem nenhuma despesa, porque embora o valor seja ali o mesmo, as condições são diferentes. E é por isso que tudo isso deve ser pensado na hora de você separar uma oferta. Queridos, e aqui um detalhe importante. Nós não devemos separar uma oferta por impulso. Pegar o dinheiro e lá, nós precisamos ser planejados. Tudo precisa ser planejado. Você não deve dar a sua oferta de qualquer maneira. Mas ao você receber o seu salário, defina ali o seu recurso. Se você quer todo momento de culto ter um recurso para você entregar, pegue o valor que você vai
devolver, divida pela quantidade de cultos que você vai estar indo na igreja, para que você possa ter o seu momento de adoração e se algo particular teu. Mas você pode fazer numa vez só. O importante é que você faça isso de maneira organizada. Porque não adianta nada o indivíduo dizer, não sou fiel a Deus, eu devolvo dízimo, dou as ofertas, mas ele se bagunça todo financeiramente, não tem controle, às vezes dá até uma oferta além do que ele poderia dar, e depois reclama, Senhor, eu sou fiel, mas o Senhor não me abençoa. Querido, você precisa fazer a sua parte. Fazer a sua parte não é simplesmente pegar o dinheiro e jogar ali na salva e devolver o seu dízimo e oferta, mas é você ser prudente. Quando Deus estabelece aqui você separar de acordo com o que você recebe, de acordo com as suas condições, é para que você seja organizado, para que você faça as coisas de maneira organizada. E olha alguns detalhes importantes a respeito da oferta. Deuteronômio 16:17 informa que a oferta deve ser individual e voluntária. 1 Coríntios 16, versículo 2 e 2 Coríntios 9, versículo 5, nos afirma que a oferta deve ser planejada. Em 1 Coríntios 16, versículo 2, a oferta deve ser regular e sistemática. Ou seja, sistemático, sempre ali, você tem renda, você tem recursos, separe a sua oferta. Deuteronômio 16:17, 1 Coríntios 16:2, nos afirma que a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Notem, queridos, Deus estabelece a questão da oferta de maneira organizada. Você deve fazer de maneira sistemática, planejada. Deus ama quem dá com alegria. E Deus deseja que seus filhos sejam também organizados. Que não façam as coisas de qualquer maneira, mas que o momento da sua entrega seja um momento consciente, não movido pela emoção, pelo impulso, mas consciente, uma adoração sensata e de acordo com os princípios da palavra de Deus. Deus não deseja que você pegue todo o seu dinheiro e entregue para a igreja, mas Deus deseja que você faça algo, primeiramente, antes de entregar qualquer valor em uma igreja. Veja o que a Bíblia nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui está falando da oferta que os irmãos da Macedônia haviam separado. Os irmãos da Macedônia estavam passando por um momento difícil, mas mesmo assim eles entregavam a sua oferta. E quando Paulo vai citar a respeito deles, ele diz, olha, eles entregaram primeiro a si mesmo, a Deus. E eis aqui um ponto, queridos, muito importante. Antes de nós entregarmos qualquer valor, digamos, para Deus, o valor maior que nós precisamos entregar é a nossa vida, é o nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos ofertar de acordo com o que estiver proposto no nosso coração. A Bíblia diz que nós precisamos fazer tudo por amor. E é por isso que eu e você precisamos nos entregar completamente a Deus primeiro. A maior oferta que Deus deseja de nós, a maior entrega que Deus deseja de nós é o nosso coração, é a nossa vida. Observe, querido, não importa quanto de dinheiro você entrega na igreja, você precisa entregar primeiramente o seu coração. Deus não está tão preocupado no sentido de valores, mas Deus está preocupado com a sua fidelidade, com primeiramente o seu coração entregue nas mãos dele. Porque de nada adiantará você devolver rios de dinheiro, entregar rios de dinheiro para a igreja e o seu coração estar distante de Deus. Portanto, hoje coloque a sua vida inteiramente nas mãos de Deus e assim a sua adoração será completa. Queridos, o ato de devolver os dízimos, de entregar uma oferta, é um ato de adoração. E essa adoração ela é completa quando o nosso coração ele é entregue primeiro. Então hoje decida entregar o seu coração nas mãos de Deus.
Talvez você pense, mas pastor, eu tenho dificuldade em devolver os dízimos, em separar uma oferta. Querido amigo, querida amiga, entregue o seu coração a Deus. E tenha certeza que quando você entregar o seu coração a Deus, tudo acontecerá de maneira espontânea, de maneira simples, porque o Espírito Santo estará no seu coração. Portanto, se você ainda tem dificuldade com isso, se consagre cada vez mais a Deus, porque esse amor de Deus que inunda o coração das pessoas, inundará o seu coração e você conseguirá adorar a Deus também nos dízimos e nas ofertas. Deus tem uma bênção para você. Deus quer derramar bênçãos sobre a sua vida. Veja o que a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios. No capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Malaquias 3, 10 ao 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está prometendo aqui? Deus está prometendo que você vai ser um milionário ao você entregar os seus dízimos e as ofertas na igreja. O texto diz que Deus vai derramar bênçãos sem medidas. E depois ele vai dando detalhes do que ele vai fazer. A Bíblia diz aqui, a bênção sobre o povo, dizendo que ele vai livrar das pestes, das pragas. A vinha vai dar sempre o seu fruto. Em outras palavras, o que Deus quer dizer é que Ele vai manter você, que Ele vai cuidar de você. Sabe, há um texto na Bíblia muito conhecido por todos, que é o Salmo 23, versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um texto muito importante para tudo em nossa vida. Deus não nos promete que Ele, sendo o nosso pastor, nós seremos milionários, seremos ricos, teremos de tudo o melhor. Mas Deus promete que vai cuidar de nós. Deus promete que nada vai nos faltar. O salmista também diz: já fui menino e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Deus, querido, não traz para nós uma mensagem de prosperidade, que todos aqueles que entregarem a vida a Ele serão milionários, ricos. Mas Deus promete cuidar de nós. Deus promete cuidar de você, sustentar você. Está você passando por um momento difícil? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Sabe, Deus estabeleceu princípios claros a respeito dos dízimos, das ofertas. Só lembrando, os dízimos Deus estabeleceu 10%. São destinados à pregação do Evangelho, à manutenção dos obreiros, missionários, pastores, pessoas que vivem disso. As ofertas são voluntárias, é de acordo com a sua condição, de acordo com o que Deus tocar no seu coração para que você possa ofertar. A oferta também não deve ser um motivo de barganha com Deus, de você comprar algum milagre, de você comprar a prosperidade, mas é gratidão a Deus porque Ele fez na sua vida. E tudo isso representa fidelidade, mas você precisa também entregar o seu coração para que a sua adoração seja completa. E Deus vai cuidar de você. Deus vai ajudar você. E o Senhor será o seu pastor e nada lhe faltará. Sabe, é fácil dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que é ser o pastor? É ser ovelha desse pastor. É andar sobre a condução do cajado do Senhor. É ser submisso à vontade de Deus. E a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas está relacionada a essa submissão. Tome hoje a sua decisão de ser fiel a Deus nesses princípios e tenha certeza que Deus vai cuidar de você.
Deus vai fazer o melhor para você na sua vida. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por teu amor e cuidado, porque o Senhor nos dá tudo e nos pede tão pouco. Abençoe este filho, esta filha que está conectado conosco, que ele possa ser fiel a Ti a cada dia. Se tem tido dificuldade nos dízimos, nas ofertas, que hoje essa decisão possa ser tomada e o Senhor possa conduzir e que nada venha faltar na vida deste filho, nesta filha, e que muito em breve, ao Jesus voltar, todos nós possamos herdar então a maior de todas as riquezas, que é a vida eterna. Nós nos entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.